Então, eu sou orientadora educacional e parental e trabalho com crianças há mais de 20 anos. E aí comecei a lidar com algumas situações de comportamento que a gente usava de estratégias e ferramentas ao passar do tempo e que essas estratégias não estavam dando tanto efeito e resultado. E aí, nas buscas por estudo, por outras possibilidades, eu me deparei com a disciplina positiva. E foi, de fato, assim, um encantamento à primeira vista. Porque eu venho estudando há muito tempo sobre desenvolvimento moral, construção de autonomia moral, construção de ambientes democráticos na escola. E, de repente, a disciplina positiva prega tudo isso. É uma ferramenta baseada em uma filosofia onde defende a criança deve ser vista como um sujeito que tem voz e vez. E aí você tratar a criança numa condição de respeito mútuo. Apesar da idade que ela tenha, ela tem condições de participar no processo que a envolve, né, que ela faz parte. E quanto mais a gente dá iniciativa e propõe a participação dela, mais a gente tem cooperação. A gente acaba, então, consequentemente, tendo uma obediência, né, que não é pela via da imposição, mas uma obediência que a criança legitima aquelas normas e regras e passa a fazer parte do processo da vida dela. Quando a gente pensa em educar, aí passa por uma via do que a gente entende por educar. Então, para mim, Larissa, educar é você formar pessoas melhores, né? Você formar pessoas que possam transformar o meio em que elas vivem. E aí, para você fazer isso, tem que oferecer um espaço onde a criança possa exercitar essa criação, esse questionamento, esse estar participando de um contexto no qual ela faz parte. Então, isso eu encontrei na disciplina positiva, justamente uma ferramenta, né, uma metodologia que permite que a criança participe da vida dela, tendo espaço de falar, de dar opinião, mas que não seja uma coisa permissiva e desorganizada. Por isso o meu encantamento. Como a gente vê, quando a gente, às vezes impõe muitas coisas para a criança de cima para baixo, numa relação hierárquica ou autoritária, a gente tem muito mais uma oposição do lado da criança, uma revolta, uma disputa de poder, né, medindo forças. E aí muitos conflitos da indisciplina surgem por essa forma de lidar com elas. Quando a gente tem uma relação respeitosa, onde a gente faz com que elas participem, está aberto a escutar as opiniões dela, mesmo que a gente não aceite tudo, mas possa estar dando espaço a que elas opinem, sugiram, assumam, naturalmente o ambiente vai se organizando, porque elas estão mais implicadas, e quanto mais implicadas no que elas escolheram, mais elas se tornam responsáveis. Então a mudança, assim, parece que é mágica a mudança, mas não é magia, né? É uma construção de um olhar sobre essa criança, que é uma criança que você entende que pode ser respeitada, que tem o que contribuir, né? Dependendo da idade dela, mas que tem o que contribuir, e elas sentem isso, se sentem pertencentes, se sentem importantes, se sentem aceitas e passam a cooperar. Então a obediência, a organização do ambiente flui porque se tem uma relação de respeito. É uma vertente que já tem muitos anos, talvez tenha tido muita repercussão nos últimos anos, justamente porque a gente tem usado dos mesmos mecanismos, que é punição, ameaça, recompensa para nossas crianças, e o retorno não é mais o mesmo. Os meninos não estão submetendo como a nossa geração submetia. Então bastava o pai olhar, bastava a criança tinha medo e respeitava. Isso a gente discute hoje. Isso é medo ou é respeito? E por que a gente fala muito que esse mecanismo de punição, recompensa e ameaça hoje não é visto como positivo? Porque toda mobilização do bom comportamento vem do externo. Quando a criança não tem aquela lei externa que vá reprimir ou recompensá-la, ela não se sente implicada em se comportar bem. Então, a verdadeira autonomia, o verdadeiro sujeito que se comporta bem, porque ele tem uma motivação interna, uma regulação interna para se comportar bem. Então, independente de ter o pai ali para brigar, a professora está ali presente para punir, ela vai respeitar aquele ambiente, ou vai cumprir aquela regra, porque ela entende porque que aquilo é necessário. Então, quando a gente fala em disciplina positiva, a gente fala em regulação interna, em uma construção a longo prazo, para que a criança possa ir construindo esses valores, essas habilidades a partir da vivência. Então, é muito mais demorado, envolve muito mais investimento, né, por parte dos adultos e dos ambientes em que a criança vive, mas também o efeito é muito mais construtivo porque está construído internamente, não vem de uma regulação externa. A gente pensa muito em como mobilizar os pais para essa reflexão, né? Que modelo, né, parental, que estilo de relacionamento favorece a construção de uma geração mais ética, empática, respeitosa, e que modelo que dificulta. Então, nos workshops, né, nas palestras de disciplina positiva,
No programa Elo, que é um programa mais de imersão em disciplina positiva, a gente propõe trazer os pais para um espaço de escuta, de troca de angústias, de incertezas e junto, né, no espaço coletivo, construir um outro jeito de funcionar. E aí a gente vai discutir isso, o que é uma autoridade e o que é ser autoritário. Que estilo parental, que não é ser permissivo, porque a gente parte de um polo para o outro, ou eu sou autoritário, ou eu puno, ou eu ameaço, ou eu não faço nada para ser bonzinho e não ser autoritário. Existe um caminho do meio, existe uma possibilidade que pode ser construída de uma família, um ambiente escolar democrático, onde se tem regras, se tem leis, mas como é que isso é feito para a criança, é levado para a criança? Então essa que é a proposta de pensar nessas ferramentas que existem. E o primeiro passo é a conexão com a criança, então é sair desse lugar de autoritarismo, de alguém que manda e outro obedece, para estarem ambos nos seus papéis de pai, de professor e de criança, que são papéis diferentes, construindo algo juntos. Quando a gente fala isso, a gente fala em relevar o outro, em considerar o outro como importante disso. Então a criança que se sente olhada, escutada e que respeitada é importante, ela vai já começar um passo aí de se posicionar diferente nesse contexto. O primeiro passo que a gente tenta fazer um trabalho com os pais e com os professores é o que eles desejam para os filhos dele, para os alunos dele. Então, qual é o objetivo de vida? O que é que eles esperam que a educação gere nesses filhos? Se os pais querem obediência, medo, eles vão usar de uma estratégia que vai dar certo isso. Mas se eles querem, o que a gente ouve muito é que eles falam de que é um filho feliz, um filho responsável, um filho que tenha senso crítico, um filho que se incomode com a dor alheia, que tenha empatia. Então, essa estratégia de punir, que a gente já conhece muito bem, de ameaça, de recompensa, a gente vê que não propõe isso. Então a geração toda que passou são gerações que não são éticas, não são empáticas. Tem muito a trabalhar ainda, porque a gente vê o que a gente está vivendo aí, de fato, não retrata isso. Então, se eu quero formar pessoas éticas, empáticas, eu preciso viver isso hoje. Então, como é que eu vou ensinar meu filho empatia? Como é que eu vou ensinar meu filho respeito? Primeira via é sendo respeitoso com ele. Primeira via é mostrando o que é empatia. Colocando que você reconhece o que ele sente quando ele está triste. Então, diante de uma birra, de um mau comportamento, em vez de eu entrar lá com autoritarismo, chega, eu vou entrar reconhecendo o que ele sente. Então, tô vendo que você está muito zangado, imagina o que seu pai lhe falou, sua mamãe lhe falou, você ficou muito triste, isso deixou você muito nervoso. Eu vou traduzir o que ele está mostrando pra gente, dizendo, eu lhe entendo, mas a gente tem que buscar uma outra forma de reagir a isso. E eu vou ensinar que outro jeito é esse. Mas quando a criança é escutada e ela se sente compreendida, a abertura dela para poder ouvir esse mais contra um outro jeito é outro. Do que eu falar, pare, ela vai se defender, ela vai rivalizar. Então, isso é uma estratégia que a gente trabalha muito. Abertura para o outro escutar a gente. E que caminho é esse? É a gente escutar o outro. Então, se eu estou falando de educação, eu estou olhando para cada situação onde eu entendo que a criança se comportou mal, eu vou dizer ali que eu vou atuar. É agora que eu vou ajudá-la a entender o valor disso aí. Então, se a criança mente, eu posso botar de castigo e vou ter uma repercussão. Se a criança mente, eu posso aproveitar para ensinar o valor da verdade para ela. Então, explicar que mamãe não vai acreditar nela se ela fizer isso de novo. As pessoas, quando a gente mente, as pessoas desconfiam, ficam inseguras do que a gente fala. E a gente também ser uma referência de verdade. Então, se a criança está fazendo birra, se descontrolando, o que eu tenho que ensinar ela? Eu tenho que ler que aquela criança está com dificuldade de se autocontrolar. Então, eu vou ensinar a ela a ter autocontrole. Como é que eu ensino a ter autocontrole? Buscando, ajudar ela nesse momento, que ela respire, ou que construa com ela uma forma dela sair daquela zona de estresse, que ela se acalme e depois converse. E não só repreender. Quando eu repreendo, quando eu puno, eu estou abafando o comportamento em si. Não estou trabalhando a habilidade que pode ser construída a partir disso. Então essa que é a sacada, eu vejo, e que para mim é muito sério a gente ver aqui, é o foco na solução. Então errou, o que a gente vai aprender com isso? O que eu posso botar no lugar disso? Essa hora que a criança está fazendo algo errado, que eu tenho a chance de ensinar ela o certo e não repreender. Então isso dá trabalho, isso é a longo prazo, isso é consistência e coerência diária, mas a gente chega lá na frente e vê um ser humano, com algumas habilidades das quais a gente almeja que ele venha a ter. Uma outra estratégia também que a gente aprende muito e que tem um resultado fantástico é foco na solução. É um outro princípio que gera intervenção
diante de um conflito, diante de uma situação desafiadora, a gente não ficar buscando culpados. Quando a criança sente que ela pode falar e que ela não vai ser punida, não vai ser ameaçada, ou não vai ter algum dano, ela participa muito mais e traz a verdade. E quando ela traz a verdade, por que ela fez aquilo, por que ela desafiou, por que ela machucou um coleguinha, a gente tem muito mais espaço de intervir, porque ela traz a verdade e você vai focar na solução. Tá bom, então a gente teve esse problema, vocês brigaram, e aí eles vão dizer o que aconteceu, o que cada um sentiu. Então brigou, eu briguei porque fulano não me deu a bola. Tá, então por que você bateu nele? Porque eu me senti triste, com raiva. E que outro jeito você poderia buscar responder a isso, numa outra situação? Então a criança, quando sabe que não vai ser punida e que ela está sendo escutada e que ela entende que aquele erro dela é para ela aprender algo melhor da próxima vez, ela se desnuda. E aí o diálogo e a construção fica muito mais rica. Então a gente vê isso muito bem. Uma criança que vem aqui para minha sala, e vinha antes, com medo da advertência, com medo de uma punição, ela vinha cheia de defesas. O investimento dela na conversa era dizer que não foi ela, que não foi culpa dela, que ele começou, que ninguém viu certo. Então mentia para se defender de uma possível punição. Quando isso cai, ela vem desnudada e ela pode falar. Então ela assume o que ela fez, porque ela é respeitada. Ela assume, reconhece, tem empatia com o que ela gerou com o outro. Então quando ela vê o outro dizendo, eu fiquei muito triste, fiquei com raiva. Aí ela não queria que você sentisse isso, mas sua atitude gerou isso no seu colega. E aí ela começa a dar conta de vários sentimentos dela e do outro. E quando isso acontece também, ela se dispõe naturalmente a reparar o que ela fez, sem precisar alguém dizer, e agora? Peça desculpa, vai comprar outro. Ela se propõe, porque ela percebe, e aí é uma percepção não só cognitiva, mas também afetiva, né, de corpo e de alma, ela percebe o que ela gerou no outro e ela se dispõe naturalmente a consertar. Então as soluções para o problema surgem muitas vezes das crianças, sem a gente nem perguntar. Você quer reparar isso? Já que você percebeu que não foi legal, o que você pode fazer da próxima vez ou nessa vez para melhorar o sentimento do seu colega, do seu irmão? E isso surge naturalmente. Então é uma mudança também de relacionamento. E a gente vê o impacto disso nas relações das crianças com elas próprias. Elas aprendem esse mecanismo de focar na solução, não precisar estar culpando, nem acusando ninguém, sentar para resolver um problema. E isso vai aprendendo estratégias. Na próxima vez que ela estiver com raiva, em vez de ela ir bater, ela vai pensar em tudo isso que ela conversou diversas vezes e eu vou respirar, sai de perto, estou ficando nervoso, não posso falar agora, bebe água, pede licença ao professor para sair da sala, para dar uma andadinha lá fora. Então eles começam a aprender a lidar com os sentimentos deles. E isso repercute numa melhor atuação nas relações com os outros. A escola é um laboratório, então você tem um grupo ali. Então quanto mais o professor se dá conta que quando ele delega funções, quando ele compartilha decisões na turma, mais ele tem a turma junto, engajado, mais ele vai usar disso. Aquela ideia do professor ser detentor do saber e ele vai dar aula e a criança vai aprender, isso está falido. Então quando a gente sai desse polo e não sabe o que fazer, vira o quê? Uma sala de aula bagunçada, algazarra, o professor perde o controle na cabeça dele. E isso não é um controle muito mais efetivo, porque não é um controle pelo medo e pela punição, é um controle pela participação. Eu lembro assim um caso que foi as crianças saíram da sala e eu sentei, chorei de emoção, de comoção, assim, de ver como isso é lindo, como você está mexendo com as pessoas. Duas crianças vieram para minha sala porque uma estava muito triste, estava sendo chamada de burra. O coleguinha chamava ela de burra, e ela era uma criança que estava com dificuldade de aprender a ler e escrever. Então já estava numa série adiantada, mas ainda estava em processo de leitura e escrita. E esse coleguinha estava chamando ela de burra. E aí eu chamei os dois para conversar, perguntei se ela queria conversar com esse colega, ela ficou com medo. Eu falei, não, vamos conversar, construir isso junto com ele, para ele entender que está fazendo você sofrer. E aí ela topou e eles vieram. E aí quando ela começou a falar para o colega que ela estava com dificuldade de aprender a ler e escrever, que para ela isso era muito difícil, estar numa sala adiantada, mas não estava conseguindo ainda ler e escrever. E quando ele chamava ela de burra, ele deixava ela muito pior. Só em ouvir isso, a criança começou a chorar. Aqui chamava de burra, né? Começou a chorar e aí eu sei que eu estou errada, mas eu não queria fazer você sentir isso. Mas é assim que eu me sinto. Duas crianças de 8 anos conversando. E aí, na hora ele foi pra cima dela, deu um abraço, né? E aí ela disse, você pode me... Aí eu perguntei a eles, como é que você pode fazer isso? Você percebe que você está magoando e ela precisa de ajuda. Como é que você pode fazer isso? Quando você vê ela triste, quando você vê ela sem conseguir aprender. Aí ele falou que estava disposto a ajudar ela a aprender a ler e escrever no que fosse possível. E aí os dois saíram daqui, né, abraçados e desceram para a sala. E eu parei assim para dizer, é isso, né, isso. Porque o que foi de diferente aí?
eles poderem falar de si, poderem falar do sentimento. Eu estou me sentindo mal, eu estou triste, num espaço onde isso tem escutado, isso tem espaço para vir à tona. A gente fala, não, você não é burra não, deixa pra lá, ele que é bobo, né? Ignore ele, né? Isso é a intervenção que a gente está acostumado, né? Que você é você sabida, a gente tapona, a criança sente, atropela aquilo e não aprofunda. E quando você aprofunda, isso vem à tona uma série de coisas. O que é que foi trabalhado aí? Clarificação de sentimentos, respeito pela dor do outro, empatia, reparação do dano. Então aquele que você chamava outro de burro pode dizer, me desculpe, não queria fazer você sentir isso, porque ele sentiu verdadeiramente, no olhar, na reação da colega, o que ele causou. Isso marca, isso não tem discurso que substitua. Isso é a vivência. E é isso que a disciplina positiva traz pra gente no dia a dia. Um outro que numa briga na sala, ele pegou e quebrou os 3 lápis do colega com raiva. E são grandes amigos, então o outro amigo não entendeu porque que ele tinha feito isso. Aí eles já procuram o espaço de conversar. Aí vem pra sala e conversam e contam. Perguntou, por que você quebrou o lápis, meus 3 lápis? Porque eu queria passar e você não deixava eu passar. Você ficou pirraçando. Aí o outro disse, por que você não pediu? Eu pedi, você não ouviu. Se eu não ouvi, é porque eu não estava ouvindo. Você achou que eu não estava ouvindo. E aí fiquei com muita raiva e quebrei. Aí ele, entendi, então você não deixou passar, não foi por pirraça, foi porque você não me ouviu. Pois é, e você quebrou meus 3 lápis. Pode deixar, eu tô errado. Segunda-feira eu trago uma caixa de lápis pra você. Outro, não precisa uma caixa não, basta os 3. Aliás, basta um pra não ficar sem ter o que usar. Então eles mesmos vão tendo, né, complacência com o outro quando eles percebem que aquilo ali é verdade do outro. Se fosse uma coisa imposta, ele ia querer uma caixa de lápis pra se vingar, porque o outro fez de propósito. Então muda totalmente o viés da relação e do estar com o outro. Um se desculpa naturalmente, porque percebeu a causa, né? O que o outro fez, se dispõe a se desculpar. O outro, quando vê que está se desculpando, já não quer tanto, né, essa devolutiva e as coisas fluem. Então, são milhões de exemplos que a gente tem assim de como muda o paradigma da relação e a gente vai vivendo relações mais respeitosas. Assim, vira um lema mesmo e a gente vê que dá certo. Em tudo isso que a gente tem discutido em disciplina positiva, tem um ponto que é central, que é o autocuidado. A gente às vezes cobra dos pais, cobra das mães, cobra dos professores esse autocontrole, esse domínio de ter sempre uma saída, uma alternativa mais construtiva, de sentar, de conversar. A gente sabe que o dia a dia as coisas não são tão simples e fáceis assim. E a gente tem uma série de demandas que extrapolam a paternidade e a maternidade. Então o que a gente sempre tem que saber é que quando a gente está se sentindo melhor, quando a gente está como mãe ou pai, pessoas mais equilibradas e melhores, a gente consegue ter mais paciência, a gente consegue estar mais junto, a gente consegue implementar essas ferramentas de maneira mais tranquila. Quando a gente está atarefado, estressado, acumulados, né, de demanda do dia a dia, a gente acaba explodindo e estourando isso com nossos filhos. Então, o ponto central é a gente buscar o que nos faz bem. Saber que na rotina do dia, um momento para nós mesmos, como pessoas, como seres humanos, é fundamental para a gente ser um pai ou uma mãe melhor. Então, é ouvir uma música, é assistir um filme, é fazer uma atividade física, é buscar um curso que a gente goste. Saber que nessa rotina, para eu ser um pai ou uma mãe melhor, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Porque isso os filhos sentem. Então, um ponto central a gente se dá conta, quando a gente está perdendo a mão, quando a gente está exagerando na conduta, quando a gente está impaciente, é olhar pra gente, o que é que eu estou sentindo? Como é que eu posso estar melhor para estar melhor com meus filhos? No meu site, larissamachadoficial.com.br, lá você vai encontrar o link para as redes sociais do Instagram, Facebook e o canal no YouTube. E nesse site eu tentei organizar o meu trabalho de mais de 20 anos nessa área da educação. Então, tem a concepção, né, de como eu entendo esse trabalho, o meu percurso profissional nas frentes que eu atuo, tanto o trabalho com a escuta à criança, no seu espaço escolar ou na clínica, o trabalho com as escolas, o trabalho que eu realizo na escola que eu trabalho, mas que ele se amplia a outras escolas, formação de professores, consultoria, para implementar esse ambiente democrático e respeitoso nesses espaços escolares e também atendimento e orientação aos pais. Todos os programas que existem no site podem ser levados para qualquer ambiente, ou escolar, ou junta uma família que tem 10 pessoas que querem discutir, conhecer, tem um playground, tem um espaço, também pode entrar em contato via e-mail ou telefone e eu levo o programa. O programa a gente quer expandir, que chegue a mais pessoas possíveis, dispostas a entender e aprender um pouco dessa vertente. Então a proposta está aberta para qualquer pessoa que queira conhecer
e aplicar. A gente quer multiplicar isso para poder ganhar corpo e ter mais pessoas, criando pessoas respeitosas, empáticas, responsáveis. A gente possa ver daqui uns 10, 15 anos uma geração melhor que a nossa. O programa Ela é uma proposta de imersão em disciplina positiva, que a gente propõe 6 encontros consecutivos toda segunda-feira, para que os pais possam vir para esse encontro, aprender as estratégias, pensar sobre um estilo parental mais adequado, possam ir para casa, aplicar essas ferramentas, voltar para o encontro, tirar as dúvidas. Então é uma proposta de acompanhamento para que esses pais possam se fortalecer e aplicar a disciplina positiva no seu ambiente familiar. Então a proposta está aberta a qualquer pessoa que queira conhecer e aplicar. A gente quer multiplicar isso para poder ganhar corpo e ter mais pessoas, criando pessoas respeitosas, empáticas, responsáveis. A gente possa ver daqui uns 10, 15 anos uma geração melhor que a nossa.